Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal, independente da hora que vocês estejam assistindo. Sejam muito bem-vindos ao 4º episódio do Tá Aberto. Quem diria, hein, Marcel? Já passamos 4 vergonhas gravadas e televisionadas. Cada vez pior, vamos lá. Cada vez pior, cada vez mais lubrificados. Eita. Ficou estranho, mas tá bom, vocês entenderam, tá? É isso aqui. Lubrificante social, já Lubrificante diria, social, exato. A grande referência alcoólica ao Mari Júnior. Ele que falou isso? Não sei. Não, é bom, eu acreditei. Mas você falar Altair de Patrese, Mari Júnior, essas coisas são sempre vintage. Beleza. Gente, chegamos ao 4º episódio. Já falamos aí de cachaça, passamos pelo vinho mais técnico com o Paulo. A gente falou groselha sozinho, né? Vamos lá, quem ainda não se inscreveu, se inscreve, arrasta na Paragonal, como diria nosso poeta Marcel. Segue no Instagram, no YouTube. Começamos hoje no Jacarandá, já vou fazer um merchanzinho de onde estamos. Belíssimas instalações do restaurante Jacarandá em Pinheiros. Logo mais a gente deve comer alguma coisa. Estamos com fome, em jejum, quebrando o jejum com álcool novamente. E é isso aí, galera. Chegamos no 4º episódio. Tenho um prazer inenarrável de ter chamado aqui. Ele topou esse convite maluco, que é o Spencer. Não é Amareno, tá? Mas eu não vou conseguir falar certo. Sempre falei a vida errada, a vida inteira errada, Amareno. Amereno, certo? Certo. É Certo, um prazer enorme estar aqui. Ah, imagina, a gente que agradece. Então a gente começa hoje falando, obviamente, de coquetelaria. Se vocês esperavam ver o Spencer do lado do balcão fazendo coquetel, a gente não fez essa maldade com ele. Então hoje ele vai tomar muito vinho, falaremos de coquetelaria, falaremos de vinho, falaremos de metal. A gente vai fazer outra maldade com ele, né? Fazer ele beber um monte de vinho. É isso. Imagina, quero aprender sobre vinho com vocês. Exato. Então, com a minha história com o Spencer, eu conheci no balcão do clássico Frank Bar. E foi ele que me fez, acho que, me apaixonar por esse mundo. Acho que foi a minha primeira grande referência nos salões. Isso o quê? 2016? Você já estava lá? 2016, mais ou menos. E então eu perturbei ele bastante. Aquela coisa, consigo pegar balcão se eu chegar essa hora. Joana era menor de idade, né? 2016 parece, ainda. Gente, quem dera. Você não pode falar isso, mas eu acho que sim. Imagina, gente. Como diz, né? Ó, supostamente, menor de idade. Processado. Supostamente, vocês entenderam. Ele me viciou com 17 anos. E aí eu comecei a perturbar, eu parecia aquela criança chata. Tio, o que é isso? Tio, o que é essa bolinha? Tio, o que é isso? Isso aqui faz gás? E aí ele tinha muita paciência comigo e aí, desde então a gente troca umas figurinhas. E é isso, Spencer. Muito obrigada de novo. Obrigadíssimo. Imagina, sensacional. Primeiro, Spencer é nome social, tipo, o seu nome, Spencer Amarelo, de RG. Não, meu nome é Spencer Amereno mesmo. Olha. Porque o meu avô era fã de um ator americano chamado Spencer Tracy. Olha. Aí ele deu esse castigo pro meu pai, que acho que ele ficou tão puto que ele devolveu, ele repassou para mim. Genial. Na época que a gente estava falando em off aqui que estudamos no mesmo colégio, né? As coincidências da vida, né? Na chamada, você imagina o quanto que eu não era zoado, né? Muito bom. E a Merena é de que origem, cara? A Merena é italiano. Italiano? É da Marena, a gente escreveu errado. Certeza que é da Marena. Agora os caras estão me zoando, que é Spencer a merenda. Exato. A Marena é melhor, sacanagem, né? Sacanagem, A Marena é melhor, a Marena é melhor. Pô, a gente com essa idade fala merenda, moleque. Nem sabe o que é. Tome tento, né? Mas Spencer, basicamente a gente sabe que tem 1000 reportagens, entrevistas com você, você dispensa apresentações, é uma lenda na coquetelaria. Mas se você tivesse que resumir tua carreira, tua vida pessoal em caracteres de Twitter, assim, não, brincadeira, pode falar mais. Conta um pouco pra gente. Fale em 140 toques. Fale em 140, exato. Conta um pouquinho pra quem te conhece pouco ou pra quem, se algum maluco não te conhece. Dá uma introdução aí pra gente. Ou as passagens mais marcantes pra sua carreira, assim. Carreira e vida. Momentos e bares que você passou e falou, puta, esse daqui foi um ponto crucial, aqui foi outra fase crucial. É isso. Então, acho que melhor forma. Tá, eu tenho 21 anos de carreira, vou fazer 22 anos nesse ano, no fim. E, assim, eu comecei Vou tentar resumir, né, para não ser muito chato. Comecei num restaurante lá na Pompeia, chamado Central das Artes, que é uma creperia. Eu era garçom de dia, em cima, no salão do restaurante, e eu era bartender às quintas, sextas, sábados e às vezes domingos. E aí, o que eu fazia? Eu só queria saber de ter banda. Ter banda, virar a vida com música e tal, só que eu precisava de dinheiro, né? Então, eu fui trabalhar. Depois de 2 anos e meio, eu acabei me apaixonando completamente pela coquetelaria, pelo bar. Foi um negócio, assim, inexplicável.
Aí, depois da Central, passei pelo Piola, voltei para Central. Piola é um restaurante que é uma pizzaria meio chique, que tem coquetelaria também. Depois eu tive uma fase que eu fiz eventos, eu acho que isso foi muito importante para mim. Pela pauleira, tipo, de saber lidar com aquela coisa. Sim, com pauleira, mas saber montar o bar, entregar. saber entregar um negócio. É isso aí. Pelo menos eu aprendi bastante sobre speed, né? Tempo de chegada, que isso importa muito, principalmente em alguns mercados. Resumindo, minha vida virou profissionalmente em 2012 no My New York Bar, que é o Mini, que ali era uma vitrine, tinha muita mídia, né? E como eu estava lá, eu sabia que eu tinha que dar o meu máximo. Eu já estava estudando pra caralho. Você falou que podia falar palavrão, né? Fica à vontade. São advérbios de intensidade, Exato. não Então. palavrão, enfim, só pra dizer que... Nosso programa, como a gente mexe com bebida, gente, curiosidade, é já para maiores de 18. Então, além disso, o céu é o limite. Fechou. Então, aí obviamente, caiu a ficha e eu entendi que ali a minha carreira poderia virar. Então, eu dei o meu máximo. Eu chegava 3 da tarde, saía 7 da manhã, morava lá. Eu continuo fazendo isso, né? Como a gente falou em off, eu vou contar para a galera isso também. Sim. E ali foi onde eu comecei a ganhar os prêmios, que, querendo ou não, a gente não se foca em prêmio, a gente se foca em fazer um serviço bom e no cliente. E o prêmio é consequência. Ali virou. Aí depois eu fui para o Isola Bar, que é um bar do pessoal do Trebiceri, que é o ex-chefe de cozinha, sommelier e gerente do Gero, né? Que todo mundo deve conhecer, da Rede Fazano e tal. Aí depois eu fui para o Frank, no Maxud, que foi onde eu mais fiquei. Eu fiquei 5 anos e meio no Frank. Legal. Né? A gente entregou bastante coisa bonita ali. Eu acho que a minha maturidade grande no bar foi ali. E para bastante gente, né? Para bastante gente. Lugar enchia, acho que circulava muita gente. Sim, ali, né? No começo a gente tentou servir fila de espera Jesus Cristo. Nossa, Não arrependeu tanto. Nossa, eu lembro disso. Lembro disso como cliente. Tem muita gente boa, né? Você formou lá, você ajudou, né? Na trajetória de coquetelaria. Sim. Aí depois eu passei pelo Cauli, que é um bar que eu fiquei muito pouco tempo, que não é tão o meu perfil, mas eu gosto muito do Cauli, como a gente estava falando. E agora eu estou no Guilhotina, que também é outra vitrine, né? Que é um bar que em 2019 ficou em 15º melhor do mundo, que também não tem como você não ignorar isso. Não olhar isso com carinho, com atenção. Que legal. Que legal, mas continua com carinho pela música, ainda toca. Acho que falei, faz parte da banda e a gente já trocou umas figurinhas antes, enfim, que você curtiu punk rock, falou, putz, acho que o primeiro contato que eu tive foi na época que a gente estudou no mesmo colégio, né? E é quase paradoxal, né? Você fala, cara, tipo, 2 caras trabalhando na indústria de bebidas, estudaram no colégio de nerd, tipo, tudo bem, é uma exceção, são uma meia exceção, que é colégio de orientais, e fala, cara, cabeçuda, que chama Colégio Bandeirantes. E eu dou o maior exemplo que fala, a maior contradição é o Colégio Bandeirantes ficar no paraíso, né? Nossa. Porque era tudo menos o paraíso aquilo lá. Poderia pelo menos ficar na consolação, né? Já seria mais ruim. Mas, gente, o mais curioso foi que antes de vir pra cá, o Marcelo, Joana, fala do Spencer, ele é muito formal, e não sei o quê, eu ainda não conheço, chegou aqui, os dois estudaram juntos, já estão mais íntimos do que eu sou do Spencer. Então... Isso a gente tá falando década de 90, né? Que isso. O Marcelo gosta de falar a idade dele, ele gosta de... Não, só pra dar gerações, as referências, né? Pô... Spencer vai sair daqui te odiando, falando, caralho, eu tá falando que eu sou velho. Mas tudo bem. Mas, Spencer, antes de começar, eu já falei que eu adoraria te colocar, né, no balcão fazendo um monte de drink foda pra gente, mas eu me segurei nessa vontade e a gente veio aqui pra mesa. Então, vamos fazer um brinde, né, galera? Abrir aí o episódio né? Já começamos... Como se a gente não tivesse bebido antes, né? Só pra... Então, basicamente, a gente vai provar algumas coisinhas, né, Marcelo? E a ideia era justamente isso. Tipo, vamos levar, então, vinhos antes para o Spencer provar. E, claro, acho que tem um resgate do episódio anterior, que a gente tinha colocado um desafio que era comprar o vinho pelo rótulo e ver se a garrafa entrega, se o líquido entrega. Se é bonitinho, se achou o rótulo legal. Isso vai ser a segunda parte do programa, mas a primeira parte era trazer alguns vinhos espumantes e, sei lá, de repente fazer uma brincadeira de associar com a parte de coquetéis, com a parte de bar. Se serviria com alguma base ou se o que a gente beber aqui te lembra algum coquetel ou alguma preparação. E o primeiro espumante que a gente já bebeu, vou ter que ser sincero, tipo, ó, acabou. 0 gosto. Aprovadíssimo, tá, gente?
E que é um lançamento, enfim, eu tinha recebido lá, obviamente, não, esse aqui não é o tema do rótulo, mas é da Vinícola Aurora, espumante brasileiro, esse primeiro que a gente provou. E é um estilo novo de espumante que muita gente tem feito, que chama Surly. E que ele não tira as leveduras, né? Tal qual uma cerveja não filtrada, né? Então, ele tem essa turbidez, né? Ele é um pouquinho mais túrbido, porque ele fica com as leveduras. E aí dá aquela coisa que o produto continua vivo, né? Então, quando ele está com as leveduras, ele está evoluindo. Então, é de 2016, a Aurora acabou de lançar. Chardonnay, Pinot Noir, Riesling Itálico. Isso aí. E desde 2016 que ele está com as leveduras. É igual cerveja que o finzinho é melhor? Olha. Pra mim, as cervejas que não são filtradas, eu prefiro o finzinho ali. O finzinho vai ter mais essa coisa do fermento. Super particular, tem no começo que ele vai parecer mais... E acho que a parte do barato, talvez. Assim, alguns coquetéis têm essa coisa que evolui, né? Ou como charuto, que eles falam, né? Se for pro primeiro terço, tem um aroma. O segundo terço, tem um outro aroma. E o finalzinho é mais picante. Tem coquetéis, aí você pode falar com mais autoridade. No começo, o primeiro gole, o ataque vai ter um sabor, e conforme você vai bebendo, o final pode ter um outro sabor. E até a diluição, né? Impacta, né? Exatamente o que eu ia falar. O coquetel tem mais a ver com a diluição, com a temperatura. É dependendo, né? Então acho dependendo se é um coquetel servido up, aí ele vai aumentando a temperatura e muda. E Mar, pode ser um paralelo. Até retomando o primeiro episódio que a gente fez, aquele New York Sour, que eu chamei de Vila Andrade Sour, porque ficou horrível. Eu que fiz. Mas é um coquetel, acho que a gente lembra muito dessa coisa. Amarra a mão. Não nos agrida. E lembra muito, eu acho que quando você fala de um coquetel que muda, né? Porque por ser tão em fases, né? Se você não mistura, vem primeiro o gole do vinho, vem aquela coisa mais... Aí depois que o bourbon integra mais, né? Fica mais interessante. Mas, enfim, acho que pode ser um paralelo aí que a gente só nesse bate-papo já colocou. De fato, no começo ele pode ser mais frutado e no final que você vai pegar o fermento, ele vai ter essas coisas de fermentação. Talvez o equilíbrio mais cerveja. Porque o fermento ele vai estar mais depositado no fundo. Esses são os paralelos. Esse lácteo, né? Isso, todos esses derivados, né? De panificação, de pão, de massa fermentada, de fato. E é um lançamento, enfim, super indicação legal. de procedência, de pinto bandeira, né? Enfim, então sabe preço, uma DO. Ele está na faixa dos R$140. Incrível. Não é espumante barato, mas, enfim, na taça eu achei bem interessante. E, enfim, aí fica às suas mãos. Acho que esse já é um paralelo, mas te imagina... obviamente, pelo preço, acho que é até uma coisa legal para falar, tipo, como usar uma bebida que a garrafa custa R$140 de coquetéis. Sim, é difícil. Eu vou ser bem honesto, eu tenho um pouco de problema com isso, sabe? Imagino. Eu acho que ali é uma bebida tão completa que eu não costumo misturar. Né? Legal, ela é complexa, né? Já entrega um monte de coisa. Já entrega um monte de coisa. Que espumante você gosta de usar nos coquetéis que pedem espumante? Olha, eu uso um espumante custo-benefício. Excelente. Sabe? Não vou mentir. Esse negócio de enochatice não é muito comigo. Eu odeio esse negócio de pagação, sabe? Igual vocês falaram, acho que agora há pouco também. Sabe? Tem que ser algo honesto, que você prove e saiba que tá bom, que tem uma acidez mais fresca, mais gostosa, saborosa. Acho que o maior sintoma é esse, né? Tipo, a gente, antes de começar a gravar, e a ideia não era essa, a gente matou a garrafa. Exato. E às 7h30 da manhã. Tadinho, o pessoal Exato. E o pessoal da equipe nem provou, tá vendo? Só faltou o pão de queijo para harmonizar, né? Exato. Nossa, faltou qualquer coisa. Pode pegar o pãozinho velho. Vamos começar com um bate-bola de brincadeira? Ou vamos passar pro segundo vinho, talvez, né? Como eu tô vendo que as taças vamos carregar. E mesma coisa, acho que é a mesma brincadeira, né? Acho que a gente abriu o espumante, acho que tem essa coisa que você falou do espumante Surly, que pode ter essa evolução, como o coquetel pode ter uma evolução, como o charuto pode ter evolução, e você falou pode ter por temperatura, por diluição. E esse segundo vinho, acho que a gente pode fazer esse paralelo também. Não necessariamente utilizando para coquetel, mas se te remete a algum coquetel. Acho que tá aqui já, né? Então... É bom que ele toma você toma as duas taças e vê a comparação. E, gente, eu escolhi esse vinho também, trazendo uma Oba. Aqui a gente faz a gafe com os dois pés, tá? Não é... E é bom que a mesa tem um vão. É bom que a mesa tem um vãozinho e tá caindo na minha perna. Então, vamos lá. Sem interação com o cliente. Exato. O Marcel tá aprovado. Então, e eu escolhi esse vinho fazendo um paralelo ao segundo EP com o Paulo, que a gente tomou um vinho laranja baratinho, lembra, Mar? O Maceral. E o Paulo recomendou pra gente um outro vinho laranja, que era esse, o La Causa, também, então chileno, região de Tata, se eu não me engano. E... Não precisa não, galera. Isso aí, tá calor. É nóis, obrigada. Então, assim, outro laranja, tá? Pra quem lembra, então vinho laranja, Spencer, não sei se você já tomou. Já tomou alguma vez? La Causa... Acho que não. Boa. Laranja, La Causa de Tata também, Tata. extremo sul do Chile, Vale de Tata, e é do... La Causa, não é o produtor.
E, assim, o vinho laranja nada mais é que um branco que tem contato pelicular, tem contato com a pele. Então, ele vai ficar um pouquinho mais complexo. Ele dá essas notas de um nariz de pêssego, de laranja. Acaba sendo um pouquinho mais profundo. Tem um tanino, um tiquinho de tanino. Uma astringência maior. Então, é um vinho que eu acho super gastronômico, assim. Vai combinar aquele cara que vai pedir uma carne, a esposa vai pedir um peixe. Porra, bota um laranja que costuma funcionar bem. Vamos comparar com o Maceral, se é que você lembra. Tem uma coisa legal nele, que eu acho que ele é... Por ser moscatel, imagino eu, ele é muito menos aromático do que esperaria de um moscatel, né? Moscatel, a gente pega aquela coisa lixia, rosas, não sei o quê. Ele até que é mais contidinho, essa parte aromática, né? Mas tem O que chama mais atenção para a boca, o que é muito legal. Uma boca bem legal, gente. Um pêssego até meio verde, eu diria, assim, uma coisa meio não tão madura. Esqueci de fazer uma pergunta do espumante anterior, que era um Soli. Que falou, ele não tira levedura, então ele é meio turbidinho. Tipo, turbidez... Como você pensa, atrapalha? É um fator que te incomoda? Você pensa alguma coisa ou não? Então, pode ser uma consequência natural. Como você falou de cerveja, eu tive uma época que eu gostava muito de cerveja. Ainda gosto, obviamente, mas eu gastava muito dinheiro conhecendo esse mundo, que é fantástico. Então, eu remeti a isso. Não para misturas, eu pensei, nessa turbidez. Legal. Mas para beber puro. Esse é moscatel, você falou, né? Obviamente, eu já pensei em misturar com um pisco, né? Fazer alguma coisa assim. E eu acho que até... Desculpa te interromper, mas Imagina. até essa laranja que tem nele aqui, né? Essa coisa meio cítrica, de fruta, né? De casca, poderia combinar com algum drink que pede isso, né? Que pede essa laranjinha, assim. Sim. Pede esse pêssego. E ele tem tanino, né? Tipo, É. Tanino, textura em coquetel. Tipo, vai... Como trabalhar isso, essa questão. No vinho hoje, especialmente hoje, pessoal, a gente tem prestado muita atenção em textura de vinho, né? Antigamente se falava muito de aromas, né? Não sei o quê, mas no final das contas a gente bebe vinho, a gente não fica só cheirando vinho. Então começaram a prestar muita atenção na boca e falaram, legal, tem a questão aromática, não tem como evitar. Mas hoje em dia cada vez mais se fala, né? De texturas, de cremosidade, de textura de tanino, de mineral, pode ser salino, tudo isso. E transportando esses valores para coquetéis, tipo, esse universo tá... Pensa no corpo, né? Só que em coquetelaria o que acontece? Existem técnicas que criam essas texturas. Não é igual o vinho que, obviamente, é uma coisa que demora muito para você chegar a essa textura. Que legal. Coquetel, você dá um dry shake, você coloca um gelo diferente ali, uma técnica diferente, você consegue chegar a essa textura. E até com algum muito mais fácil do que chegar na textura do vinho, na verdade, né? Mais ou menos. Então, e não é? Não sei se você lembra, acho que em um dos episódios a gente falou do comparativo, né? Qual que era o barato, lembra até? Do episódio dos baratos, do problema. Primeiro. Que eu tinha falado do coquetel. E acho que tem esse desafio, né? Eu falei, querendo ou não o vinho, você sempre pode culpar a natureza. Se o vinho sair ruim. Bartender, você não pode culpar a natureza. Cara, também tem esse lado da responsabilidade. A natureza do talento do cara. Tá na sua mão a técnica desenvolver. Falou, numa noite, como você falou no sábado, você teve que entregar 200 coquetéis. Sim. Porra, preocupar com aroma, equilíbrio, textura, temperatura. E com tem 200. a ver com o gelo, como a gente conversou, a qualidade do gelo. Pra gente que fala, eu nunca me esqueço que eu comecei a falar dessa questão de gelo quando a gente conversou sobre isso, gelo de inverno, gelo não sei o quê. Sim. Aí todo mundo falava, gente, gelo vai impactar no coquetel. E, gente, eu não tava viajando, tá? É verdade. Momentozinho corte importantíssimo que todo mundo pergunta. Isso, não sei se tem alguma receita ou não. Spencer Amereno. Tem como fazer aquele gelo perfeito cristalino em casa? Quais os caminhos, receitas para ter aquele gelo cristalino transparente em casa? Ou não? Desencana, compra e pede em qualquer aplicativo? Tem como fazer, mas é meio... Você tem que ser um ice nerd, assim. Tem que ser... Se você não é profissional da área, você tem que ser um entusiasta. O que eu sugiro que, assim... A fórmula mais prática, o método mais prático de chegar a esse gelo cristalino é criar um compartimento entre o freezer e a geladeira. Algumas geladeiras já têm isso. E deixar formas de que é um extra frio, ali. Né? Vai demorar 3 a 4 dias, mas vai ficar cristalino. Ele vai congelar Se não ali. ficar cristalino, vai ter um fiozinho ali de... Então, é a velocidade de congelamento. É isso. Quanto mais lento eu congelar, mais fácil eu chego nesse gelo cristalino. E também a forma tem que expandir, né? Porque tem que ser uma de silicone. Quando
A água muda do estado líquido para o sólido, ela expande. De nada, tá? De nada, pessoal. Aí, Agradeçam tá ao Spencer. Não, imagina. Não, e eu sei disso desde lá atrás, que eu enchi o saco dele e ele me ensinou essa técnica. Lá em 2017. E até hoje, em 2021, Até hoje eu não tem faço. alguém enchendo o saco do cara perguntando Imagina, isso. não enche o saco nunca. Falando em pergunta, vamos para um bate-bola de frente com o Gabi aqui? Opa, Olha, Que medo, vamos. aquelas não, uma palavra, um sonho. Liga o spot na luz, né? Um Momento sonho. interrogatório. Até dar um né? gole. Não, a gente vai falar. A gente fala demais, Spencer. Você já viu que a gente nem tá te deixando falar. Que bom. É bom que você tem tempo pra beber. Obrigado. Exato. Então, mas vamos lá. A gente fez até uma listinha. A gente estou com uma colinha aqui, porque eram perguntas que a gente não queria deixar de fazer. Né? E a gente fala demais, no final a gente fala, caramba, a gente não perguntou nem metade do que a gente queria. Então, a gente fez uma cola, tá, gente? Mas a gente começou com uma pergunta que é, por mais reducionista que seja, né? Qual é aquele coquetel que o cliente te pede e você fala, caramba, esse cara é bichão. Esse cara merece meu respeito. Tipo, tem algum coquetel que você fala... Ou uma linha de coquetéis? Fala, porra, esse cara... Tá. Clássicos esquecidos. Eu não sei porque... Sem filtro, sem filtro. Posso falar? De verdade, do fundo do coração. Eu acho, humildemente, que eu tenho uma maturidade que eu passei desse ponto de julgar cliente. Eu já fui assim. Quando eu era assim... eu gostava muito que pedisse... Coisa difícil. Coisa simples. Martinez, sabe? Manhattan. Um dia teve uma cliente que pediu para mim um Tipperary. Eu falei, nossa, que legal. Que maravilhoso. Como que ela soube desse coquetel. Mas tal, isso te desse chama drink. atenção, não? Você fala, pô, Chama essa pessoa... atenção, chama. Não é respeito. Respeito é pesado. É que te deixa feliz, né? Ou que vai ser desafiador, pelo menos, Sim, né? Fala, pô, sim. se no primeiro coquetel ela já pediu isso... Sim. Pô. Mas de verdade, eu fico muito feliz. Só pedindo um coquetel para mim, eu já fico muito feliz. Que lindo. Eu tô nessa fase da minha carreira que eu não tenho mais essa imaturidade de filtrar isso é bom, isso é ruim. Então, nem pro outro lado. Tipo, Essa é a nossa próxima pergunta. Então, Mas você gosta de fazer Aperol Spritz? Não, eu vou além, eu vou além. Eu criei no bar que eu trabalhava antes, no Cauli, um Aperol Spritz que a gente fazia um sorvete caseiro de Aperol. E eu fazia um híbrido com soieira ao champanhe, que é um drink esquecido dos anos 40, do século 20, que se utilizava o sorvete de baunilha. Era um drink muito vendido no Natal, nos cafés. Que legal. Então aí, tá vendo? Tudo dá pra fazer. Porque eu penso, qualquer coquetel, drink, né? Eu não gosto de chamar de coquetel, né? Porque vocês sabem, coquetel, para mim, significa o que era o old fashion. Coquetel é o spirit, fora o champanhe cocktail, bitters, açúcar e água. Por isso eu chamo de drink. Perfeito. Olha. Qualquer drink que existe, ele pode ser feito de maneiras ótimas e maneiras péssimas também. Sabe? É isso que eu penso hoje em dia. Que legal. E você me remeteu a uma conversa que eu tive com um amigo, que ele na verdade, sommelier, mas ele gosta muito de coquetel. Ele fala, no salão, que eu achava mais difícil era fazer drink básico, tipo um mojito, né? Isso. Que o pessoal quer botar muito açúcar, ou, né? Às vezes um drink que parece tão óbvio, né? Hortelã, rum. Sim. Coloca ali gelo, açúcar, e é difícil. Eu dobrei para chegar no mojito bom. Puta, não que legal. Agora eu acho que a gente não é tão maduro assim, né, Marcelo? Eu ia soltar as bombas ainda. Falando, mas nem Não. o cara chega lá e manda um... Caipe saquê de lixia, é isso? Pô, aí eu ia mais embaixo até. Mais embaixo que caipe saquê, Marcelo? É que você é oriental, você quer defender o caipe saquê. Não, É o segundo episódio, vocês estão de prova, todo mundo riu. Não, vai. Ó, e equipe, pode interagir, tá? A gente já falou isso pra vocês estão muito quietinhos. Falar, tipo, quero uma vodka com energético. Tá, aí você fudeu, né? O cara que chega falando assim, quanto que é a dose da vodka? Eu tenho um amigo que é assim, eu te amo, você sabe quem é, ele assiste todos os episódios. Fala, Spencer, eu adoro capeta. Eu vou fazer. Tô lembrando de... Fazer. Porque capeta se mistura tudo que tiver no bar, né? Tipo, mistura tudo e fala, tá aqui, pronto. Vodka com energético é cruel. Aí, tá vendo? Boa, Marcelo. Desculpa, pode falar mesmo? Pode falar o que tropical. você quiser. Nossa, mano do céu. Esse eu não gosto. Não vou mentir. Tá bom, chegamos. Então vai, dá pra perder o respeito. Mas agora, Dá pra perder. vamos lá. Marcel, pergunta pra você, então. Qual que é o vinho que você acha que... Quando o cliente... Se você falar primitivo de novo, não vale, tá? O vinho que perde o respeito. Quando o cliente Não, pede. primitivo não perde o respeito. Só que eu falei, jogo da vida, bola de 3 casas. Só isso, não é? Não é perder o respeito. Vai, mas tá bom. O vinho ou a marca
né? Já que a gente pode falar tudo aqui. Não nem ouvi uma marca, mas aquela coisa, e acho que os sommeliers têm muita razão nisso. Acho que talvez aconteça isso com você. Tipo, qual o vinho mais caro que você bebeu? Tanto faz, Tipo, sabe, quando chega lá, tipo, o mistério do coquetel mais caro. Tanto faz. Porra, mano. Tem isso no coquetel? O Salvatore Calabrese, que a gente estava falando, ele tem muito dessas, né? Então, Vocês lembram que ele fez o coquetel mais caro do mundo, o drink mais caro do mundo? Sim, Salvatore Calabrese, que eu falei, tá num bar, acho que em Londres, tem várias operações da consultoria, mas tem um bar em Londres, que é no Donovan Bar, que é no Browns Hotel, que eu tava até comentando, tipo, consegui ir lá uma vez até, ele não tava lá, obviamente, mas tinha isso, ele deixa à disposição no hotel uma vitrine com as bebidas que ele guarda. Então, você tem conhaque de 1.700, né? Tipo, bitters, não sei o que, de 1.800. E aí tem um coquetel que ele fez isso. Eu acho que você faz melhor. Até que você leva o copo pra casa, essas coisas, essas bebidas vintage que ele tá... saiu no Guinness, né? É no Guinness, o drink mais caro do mundo. Mas é isso, é o show-off. Show-off total. É só mostrar pelo mostrar. Falar entrega ou não, enfim. Marcelo, a gente não tem patrocinador, mas a gente tem plateia. A plateia tem pergunta. Levantou a mãozinha. Eita! Rapaz. Você já conseguiu trazer algo do seu estilo de música que você curte pros drinks que você faz? Porra, que excelente pergunta. Vem pra cá. Não sei se o áudio captou, mas... Se ele perguntou se ele... Se ele conseguiu, né, captar o estilo de música que ele curte e jogar isso na coquetelaria. Que legal. Sim, eu tento não fazer muito isso, porque alguns bartenders já faziam isso nos anos 80, 90. Mas com certeza eu não consegui fugir, porque eu amo muito música. Eu fiz um drink chamado Simple Man, inspirado na música do Lynyrd Skynyrd. No Frank, não foi? É. Na verdade, eu criei ele no Isola e coloquei na carta do Frank também. Que era um aperitivo bem... ele tinha um corpo bem forte, ele tinha uma personalidade bem forte, né? Ele tinha amargor, complexidade, kick alcoólico, uma apresentação, um aroma de casca de grapefruit. E qual que é o lado punk? É essa coisa da intensidade? O que já é, né? Na verdade, Marcel, eu curtia punk mais quando era moleque. Hoje em dia, eu ainda estudo baixo, né? E eu gosto de jazz bastante, eu gosto bastante de funk, Parliament, Funkadelic. Olha, que demais. Sim, eu gosto de Sly and the Family Stone pra caramba. Né? Legal. E bastante... Mais soul e metal, galera. Ele é do metal. Bastante, Muito bom. De verdade. Agora eu quero um drink de Slayer. Pronto, a gente tava discutindo isso agora, minha bandinha do coração. Tem que colocar sangue no drink, exato. né? Porra. O Bandeirantes não foi de todo ruim. Vai trouxe essas boas influências. Pô, eu já fiquei até animada aqui. E, Márcia, tem uma pergunta curiosa agora pra fazer. Sobre histórias de balcão. Histórias de balcão? Olha lá, deixa ele colar. Eu não tenho nem ideia. Se balcão traz grandes histórias ou não. Falou um negócio de motel. Tem palavra motel aqui, gente. Eu não sei o que. Não, em alguma etapa da vida eu também já tive bar. E cara, tudo bem. É relação. Você passa 24 horas do dia, às vezes, trabalhando, tudo isso. Ganha, a remuneração é dura, é difícil. Acho que até hoje, mesmo, né, você estando no spot, assim, sendo referência, cara... Se você parar um mês, cara, dinheiro não entra e é isso. E eu lembro, nessa época que tive bar, mesma coisa. Relação, ganhando muito mal, mesmo sendo empresário do setor, mas que tem de história que rende na noite é absurdo, né? Sim. E eu tinha notado isso. Falei, cara, demais. Na época do bar, era um bar meio balado, na época auge da Vila Olímpia, coisa dos anos 2000. E, cara, o maior prejuízo que a gente tinha na casa era no banheiro, cara. Não só por... gorfos, tudo isso, mas o pessoal usava banheiro de motel. Assim. A gente estava quase pensando em distribuir voucher de motel. Falei, pessoal, não quebra a nossa pia. Tipo, passa lá no caixa, olha, você conhece alguém? Tá aqui, ó, vai lá, leva, não sei o quê, mas não arrebenta com o nosso banheiro, tá ligado? E chegava nesse ponto. Tinha que ter uma plaquinha em cima da pia, não sente. Era bem isso. Eu falei, cara... Não transe. Não transe transe e apoie apenas na privada, grátis. Poupe, grátis. Posição mas, assim, sugerida. Sempre tinha essas histórias mestres, assim, alguns episódios marcantes, assim, de não precisa ser tão precisa ser banheira no motel. Sim. No Frank acho que não dava. De banheiro eu tenho uma história bem boa, mas muito boa, que não tem nada a ver com isso, que foi quando eu conheci o Remy Savage, que é o chefe do Artisan.
estávamos no banheiro, um do lado do outro, assim, fazendo nossas necessidades fisiológicas, né? Número 1. E pode falar isso aqui, né? E aí ele olhou pra mim e falou, você é do Frank, eu votei em vocês. O bar de vocês é o melhor bar, um dos melhores bares que eu já fui na minha vida. Aí ele remeteu a um filme, que eu não lembro o nome do filme, o Maxud Plaza. Que é uma coisa meio decadente, né? Óbvio. Sim. O Maxud Plaza deve ser o Iluminado. É decadente bom. Não é o Iluminado porque eu saberia. Boa. Mas foi Mas legal. Mas ali tudo no momento, tipo... Foi muito legal. Nossa, momento histórico, né? Foi muito legal. Isso foi em Londres, no bar Swift. Olha que legal. E aí, sim. E aí de banheiro, putz... Não, é de bar, né? De bar. Tá. De balcão, eu coisa... Não sei, falar coisa ruim, tem um monte, coisas marcantes. Marcantes. Gente caindo em cima das mesas. Nossa. Teve uma vez que foi uma menina com um menino... que eles já chegaram meio bêbados. E aí a menina, começou a flertar com os caras da mesa do lado. Ela levantou e foi sentar com os caras. Tadinho. Aí o cara ficou puto, começou a beber. Ele caiu, ele bateu a cara no chão, velho. Aonde isso? No Frank. No Frank ainda, que não é um ambiente que você imagina. Que é hotel chique, tal, né? Aí, cara, vocês não têm noção, sangrou o rosto dele. Nossa, que deprê. Nossa, que dia de merda, você acha que teve? Chamar bombeiro. Não. Essa foi a fase ruim, a situação ruim, vocês falaram que é pra ser informal e falar, né? Não, eu lembro, do meu bar, também de marcante, mas de perrengue, assim. O bar, a gente, né, naquela época, eu não usava tanto cartão, a gente tinha sangria de caixa, né? Então, no meio da noite, deu muito dinheiro e tal, um dos sócios saía e levava o dinheiro embora. Já aconteceu de ser seguido, sair do bar, tipo, os caras começando a seguir, e eu entrando direto na delegacia, assim, cantando pneu. Posso contar uma história bizarra, horrível? Deve. Meu primeiro trabalho na Central das Artes, como eu falei pra vocês, eu tava no bar, aí chegou, isso era na Pompeia. Chegaram os ladrãozinhos da Pompeia, que os caras eram ladrão mesmo. Aí eles meteram a mão dentro do bar assim, pegaram uma garrafa. Aí eu peguei da mão deles assim. Aí os caras... Que garrafa que era? Aí você era tipo, né? Não lembro. Não, sinal, deixa eu... Os caras pegaram cadeira pra me bater, sabe? É mesmo, na cadeirada. A galera acha que é só mil maravilhas, né? Esses perrengues. Mas... Ninguém diz, né? Ninguém conta. E é uma coisa... É uma coisa que quando a gente trabalha nesse segmento de alimentos e bebidas, você não fala, só glamour, só degustação, cacete. Mas 10% nunca. Isso. O resto é carregar caixa, é se fuder. Carregar lixo. É só tropeço, né? De repente a gente tem um spot assim numa cana que sai bonito e fala, nossa, que vida legal. Que vida boa. Pô, beber coquetel legal, trabalhar com bebida boa. Glamour é só pros mixologistas de Instagram só. Boa, adorei. Eu ia tocar nesse ponto. Pra nós que somos realmente de operação, não tem muito glamour, não. Spencer, nomenclatura, mixologista... barman, além da birra dessa coisa... Chefe amigão, tio brother camarada. Exato. Tem alguma birra com alguma coisa disso? Não pode me chamar do que for, camarada. Pra mim, pode me chamar do que for. Eu só tenho, não é uma birra, mas uma observação a fazer que algumas pessoas tentam utilizar essa palavra mixologista de uma maneira errônea. Porque mixologista nada mais é do que um bartender, ou uma bartender, óbvio, que está trabalhando, óbvio, e tem mais especialidade com... ele se foca mais nos insumos, sabe? Nas técnicas, nos glassware, em tudo. Que legal. Se foca mais. E não como algumas pessoas tentam utilizar... que você é um blogueirinho que copia e cola e fala que é mixologista. Que pariu. É esse tipo de coisa que eu quero ouvir. É o gourmetizado aplicado no bar. Eu não sei se é tão legal eu falar isso, talvez não seja legal. Não, mas como ponto de reflexão, cara. Talvez, não é uma opinião, a gente não tá cravando nada. 21 anos aí ralando atrás do bar, cortando a mão. Foda. Vocês veem minha mão é toda machucada de, meter pau e aí tem uma pessoa que quer falar que é mixologista para ficar copiando e colando e fazendo post. E só no Brasil existe isso. No mundo inteiro, o mixologista é bartender. Que legal, cara. É alguém que está na operação. E aí entra num ponto, né? Às vezes... Agora eu vou entrar numa pergunta que não estava aqui no roteiro. A outra era muito técnica, então daqui a pouco a gente faz. Mas você acha... Não, eu não vou dar já a resposta, né? Mas, assim, a preocupação com a bebida em si...
E quando se preocupa mais com garnish ou com o que está em volta, com até o glassware, você acha que tudo é uma combinação? Ou você acha que tem gente pecando nesse excesso do garnish, que é os enfeitinhos e blá, blá, blá? Qual que é o equilíbrio vale disso? Vale até falar, e acho que os Spencer que estão comentando antes, independente de gostar ou não, ou de alguém adotar uma escola ou não, e acho que você pode falar com autoridade, você passou por todos esses ciclos, né? E acho que isso conta muito, né? Uma coisa é você falar, você ter praticado, você passou por casas que já valorizaram muito o Garnish, você já passou por casas que foram extremamente puristas, você colocou isso, você tem todo o tempo, desenvolve, te dá acesso a todos os insumos melhores possíveis. Então, assim, você viu assim, do luxo ao lixo, literalmente. É exatamente então, isso. Você pode comentar isso com tranquilidade. A minha observação que eu tenho sobre essa pergunta, que eu acho super relevante, vem do livro do Kazuo Ueda, que é um dos mentores da coquetelaria oriental, mas hoje em dia ocorre um híbrido, né, entre ocidental e oriental. Ele diz que você não pode começar a criar antes de você ficar pelo menos 10 anos executando clássicos. Aí a gente entra na brincadeira do autoral versus, né, tipo, saber fazer o básico. Sim, exatamente. Puta que pariu. Sobre esse lance de garnish, de glassware, não sei o quê, parece que os profissionais, os bartenders, as bartenders, eles não se preocupam tanto em saber o básico de equilíbrio, balanceamento, diluição, temperatura e já querem fazer uma puta carta autoral. Instagramável. Exatamente. E uma puta carta autoral tentando utilizar os hypezinhos que estão acontecendo, sabe? Que é tudo... são altos e baixos. E o pior, o que eu acho, é quando você copia algo na cara dura, assim, sabe? Outra dica, sei lá se é dica que eu tenho que dar, mas é tentar ter um estilo próprio, sabe? Ter uma base sólida de coquetelaria clássica para criar um estilo próprio. Super. Claro, entender o que está acontecendo, o que está em alta, tal. Porque, de certa forma, né, o que a gente estava discutindo antes, um bar, ele está ali com um objetivo, né? Que é gerar renda, é faturar, é vender. Então, óbvio que é um negócio. Um business vai ter que estar olhando, por exemplo, pro licor que acabou de chegar, pro coquetel que está em alta, né? Puta, tem que ter um gin tônica, você querendo ou não, vai ter que ter alguma coisa ali que remete ao pedido. Muito legal que você comentou é que tem esse mesmo paralelo com o universo da gastronomia, que você falou na cozinha japonesa. Para um cara chegar no balcão de sushi, o cara, mesma coisa, tem que ficar 10 anos, primeiro, só limpando, vai ficar 3 anos só limpando, falar, legal, quero trabalhar no restaurante, quero fazer sushi. Vai ficar 3 anos só limpando, depois você vai pegar, só pegando água, só pegando insumo, nem toca na matéria, nem toca no peixe ou no arroz. Confeitaria, mesma coisa. Depois de 8 anos, você vai pensar em tocar no peixe, ou você vai poder ficar vendo, acompanhando lá o sushi man velho fazer. E é muito legal, tipo, você vê isso. Ou que no mundo do vinho, né? A gente sempre fala, porra, né? Antes de tentar fazer um vinho ião, cara, tipo, vinifica o básico primeiro. Sim, mas a coquetelaria tem muito esse gap. Tem muito, eu também sinto. Porque o que aconteceu... Qualquer boteco que você vai tem uma carta autoral e você pede um clássico, o cara não conhece old fashion. O mercado brasileiro, ele deu uma reviravolta, assim, do nada. Então, teve um gap de profissionais, um gap de profissionais que tem essa base, mais estudo, mais base, mais estrada, sabe? Então é isso. E querem escalar super rápido, né? Acham que ganham um prêmio, às vezes, de uma marca. Sim, e o cara já acha que ele é a maior estrela. Resumindo, acho que os profissionais têm que realmente amar e se dedicar de verdade. Em vez de só ficar tentando fazer drink bonitinho para Instagram. Eu tenho um amigo chileno. Meio cuzão, mas é verdade. Pô, é isso que eu ia falar. É o que você mais vê. Tem um sommelier chileno. Ele foi o melhor sommelier do Chile, chama Héctor Riquelme. @eucavista, vale a pena seguir. E, cara, esses caras super pensadores, tal, sommelier mais old school. Ele fala, qualquer coisa, ele solta uma frase do nada. Assim, primeiro andar, depois correr. Tipo, é isso. Às vezes a pessoa quer correr sem saber andar. Você correr uma maratona sem ter andado primeiro. Então, cara, primeiro se prepara, anda, caminha, se prepara fisicamente, depois você corre uma maratona. Aí acho que é um pouco isso. As pessoas querem correr, embarcar, né, na moda e sem ter essa base. Aí as coisas se perdem, né? E cresce turbilhão no ar, né? Mas eu acho que é isso, né? Eu tenho grandes amigas que, né, acho que não têm interesse em estudar ou entender o que estão bebendo. E elas olham o cardápio. Elas olham a carta de coquetéis. Uma coisa que eu reparei, e é estatística, tá, gente? Eu sou muito de novo cética. Minhas amigas, elas olham um coquetel que tem 3 ingredientes. Elas vão falar,
elas vão olhar um coquetel que tem aquela caralhada de coisa. Ai, geleia de abacaxi com infusão de não sei o quê, com redução de não sei o quê. Elas gostam se tiver parece um dicionário no coquetel. Sendo que aquele básico, às vezes, seria o mais interessante daquela carta, se bem executado, se bem equilibrado, né? Então, tem uma onda Mas também isso também é uma técnica de venda. Você descrever ingredientes que o consumidor ele vai olhar e vai despertar isso é complexo, curiosidade. Né? Isso é complexo. É que nem na comida que você trouxe aquele caso. Isso já está em baixa, né? O mercado é dinâmico. Com a pandemia, o mercado deu uma estagnada. Mas mesmo assim, isso aconteceu muito. Quer ver? Em 2018, 17. Um pouco antes ainda, 14, 15, com o Pearl de Londres, o Nightjar, o Gibson, o Oriole. Eles colocavam um monte de ingrediente ali que você olhava e não sabia que porra era aquilo. E às vezes nem sente, Só que isso despertava tanto a sua curiosidade que era uma técnica de vendas para eles. Sabe? Só que isso já está em baixa. Agora, o que está rolando é minimalismo, porque... É o que a gente estava falando desde o começo, que você me perguntou. Com que você acha que eu devo misturar esse vinho? Eu falei, esse vinho ele já é tão completo por si só, sabe? É a mesma coisa que eu acho em coquetelaria. Sabe? Você pega um bourbon, um gin... O produtor, ele se dedicou tanto para entregar aquele produto... Com complexidade de aroma. Já tem muita complexidade ali. Você só tem que... Claro, você tem duas maneiras de harmonizar, que é por contraste ou acentuação. Mas, na minha opinião, cada dia mais eu acho que a acentuação é o que a gente tem que fazer. Que legal. O contraste é o lance de acidez e doçura, né? Doçura versus amargor. E é muito legal isso, né? A gente vê que sempre tem uns coquetéis que eles ficam em auge um período, né? Então, tem a fase do Negroni, teve a fase do Aperol. Acho que vem fases, né? Não tem jeito. Sim. A gente entende como usa aquilo. Ou não, temos que aproveitar, né? Exato. Não tem jeito. Vamos abrir mais um? Vamos começar com um desafio de rótulos, só pra gente não ficar no seco? Enquanto eu faço uma pergunta pro Spencer? Você quer terminar essa taça, Spencer? Por que você faz esse esforço? Vai. Como a gente fala em degustação, né? Você vai cuspir o vinho, você prefere cuspir ele pra fora ou pra dentro? Cospe pra dentro. Sempre Cospe pra dentro, que horrível essa expressão. Mas, Spencer, a gente tá falando até disso, né? De criação de coquetel, pensando em... Não só autorais, mas quais clássicos que você quer dar ênfase numa carta. Assim, hoje, como que você pensa nisso? Assim, o que você avalia quando você está pensando em colocar um coquetel na carta ou não? Tem a ver com o câmbio? Tem a ver com a facilidade que você encontra aquela base? Me dá os elementos que você pensa. Acho que em cima disso, até que você falou nessa onda agora que você falou do minimalismo, né? Tipo, se você pensa no minimalismo, você depende muito mais de bases boas, concorda? Você não consegue utilizar uma bebida ruim e transformar num drink bom. Isso é uma... Então, assim, como colocar nesse contexto que a Jona falou, tipo, legal, se eu preciso de uma base boa, a gente pega o contexto atual, câmbio disparando. Isso daqui a pouco o acesso a bases boas vai ficar cada vez mais difícil. Como conciliar tudo isso? De eu ter um preço razoável de um coquetel final, com essa proposta do minimalismo e tendo que rebolar para achar a matéria-prima boa. Ou isso não existe? Ainda tem acesso a uma matéria-prima boa, até tendo uma boa entrada? Começamos com esse ou... O que você acha? A gente não sabe, né? Acho que vai ser meio... Deixa só o Spencer falar, a gente já apresenta o tema. Então, gente, sobre isso, eu penso que com certeza a base alcoólica é essencial. Quem diz isso? Gary Regan. O seu drink ele é tão bom quanto o pior ingrediente, sabe? Só que temos uma dificuldade enorme no Brasil por causa do câmbio que você falou. E sobre a pergunta da Joana, eu acredito que eu crio coquetéis, drinks, de acordo com o lugar que eu estou trabalhando, com a casa que eu estou trabalhando. Nunca perdendo a minha essência, a estrada que eu tive de colocar a minha marca registrada ali. Se eu estou no Guilhotina, eu vou fazer um menu pro Guilhotina. Se eu estou no Frank, eu vou fazer um menu pro Frank. Se eu estou no Isola, eu vou fazer um menu pro Isola. Eu vou entender qual é o perfil ali dos convidados, né? O que eles buscam e eu vou tentar entregar aquilo. E eu vou complementar com uma pergunta que nem está aqui na lista, mas eu fiquei me perguntando sobre isso, né? Ronaldo, você lembra do Ronaldo? Trabalhava lá no Frank. Eu lembro que ele criou um drink lá que eu gosto muito. Café da manhã nordestina. E eu fiquei me perguntando, quando a pessoa... Uma pergunta de bastidor, assim. Quando um cara cria um coquetel para a carta de um bar, ele criou para o Frank. Ele pode... vamos dizer assim, de quem que é o drink?
Ele ensina e as outras pessoas do bar criam ali ou ele leva para onde ele pode levar para o bar que ele for? Pode levar. É com dele? certeza. É uma criação dele? Na minha opinião, é dele. Boa. Não é que nem música, né? Porra, eu fiquei pensando nisso. Eu falei, caramba. Os direitos autorais, né? E eu voltei lá pro Frank quando ele não tava, não tinha esse drink, mas falou, se quiser a gente faz e tal. E eu fiquei nessa curiosidade, assim, o quanto que você vai remeter uma criação à pessoa e não ao local, né? Acho bem legal essa referência. Acho que é justo, né? Claro. A pessoa Acho que é justo, criou, enfim. Levar, as bases. levar com ela. As bases estão aí, né? Acho que a E pessoa nesse caso, pro Ronaldo, seria interessante esse drink ser vendido no Frank, porque ia divulgar o drink que ele criou. Que legal, buy, né? Na verdade, eu não coloco drink de outras pessoas nas minhas cartas. Desculpa, não quero soar prepotente. Não. É que eu sou bastante exigente com essas coisas. E esse foi um dos pouquíssimos que eu coloquei que não eram meus. Na verdade, Que acho que foi da o hora. único drink que eu coloquei numa carta que não era meu. De verdade, eu não lembro de outro. E por quê? Tipo, que é um vínculo de amizade, mas ele complementava na sua carta? Porque tipo, era bom. Era bom pra o drink. caralho. E também eu queria dar um prestígio para ele, que ele estava trabalhando, se dedicando bastante ao bar. Legal. E era bom, óbvio, né? O parâmetro Bateu o seu standard que e definiu, que decisivo, na verdade, foi a qualidade do drink que ele fez. Tanto que, ó, não foi combinado, né, Spencer? Sim, é uma coisa que eu lembro e legal. eu tenho um carinho muito grande bom, por ele é também. Acho que isso é bom, acho que tem um critério e tem uma pessoa que provou, né? Exato. E ao final, e faz sentido, ela provou, ela adorou, ela lembra até hoje, e tem toda essa história legal, tipo, passou pelo seu crivo, é um cara que você falou, puta, você respeita pra caramba profissionalmente. Sim. Super. Que legal. Eu falei pro Marcelo, falei, será que ele tá fazendo o muito Liz lá no legal. Rio? Porque eu queria tomar. E fecha a cadeia, né? Fecha o ciclo, isso é. Eu acho que ele não Você faz colocou no na list, carta e porque fez sentido. Não é, né? absolutamente. O que a gente estava conversando antes. Não tem absolutamente nada a ver com o perfil do bar que ele tá. Que é um bar mais minimalista, mais simples, né? Total. Legal. Vamos ao desafio do vinho do episódio Eita, passado. nós. Eita, vamos lá, vamos ver se eu gente. Que consigo. louco. O resultado aqui É do foi rótulo? O bizarro. resultado, gente, fala que a gente é muito xarope. Foi Eu e o Marcelo, a gente é bizarro. muito xarope igual ainda. Aí eu falo que ele é minha versão de calças, pra quem não Isso. conhece, e é bem isso. O desafio qual era? A gente tem que escolher o vinho pelo rótulo. Sem ter provado. Então, a gente não provou esses vinhos. Você já provou? Você roubou esse aqui? Ou... Esse vinho eu já conhecia, não provei essa safra. Não provei essa safra. Eu conheci o Marcelo. produtor, não Ele é provei essa muito safra. filho da puta. Ó, vamos lá. E o rótulo era diferente até, não? E o desafio, então, era, né, escolher pelo rótulo. Depois a gente promete que dessa vez a gente vai tirar uma foto. Então a gente escolheu pelo rótulo. Ela promete que eu vou esquecer. A gente vai beber e vai esquecer. Mas tá bom. E me cobraram a foto do Jesus pelado do último vinho. O Aquaman, do vinho que a gente provou. Jesus pra Aquaman, nossa Eu senhora. pensei em Jesus pelado e a Caraca. Isa pensou no Aquaman. Cada um O tem que sua tem a ver com o referência tema dos dois vinhos aqui, que é uma coisa sobrenatural. Não, ele trouxe um negócio meio, dominação, meio sadomasoquismo, um ETzinho Não, tem toda a história. amarrado, rapaz. Mas o legal era Eu isso, gostei. era comprar o vinho pelo rótulo. Exato. E o tema dos dois vinhos Sabe caíram que- numa coisa Ó. sobrenatural. Daí, a gente Que trouxe... bizarro. Eu trouxe um vinho da Casa Libre Vinhos, é chileno, um produtor que é um amigo meu, inclusive. Beijo, Fred. Que chama de Outro Planeta, que é um Cabernet Franc, natural, orgânico. E o Marcel trouxe um que chama... E assim, gente, depois vocês vão ver o rótulo. É um Sobrenatural, que é um- viajando no universo. é um carrinho. Super bonitinho. E é um esqueletinho namorando uma menininha super vintage. Mas é um Cabernet Franc chileno. Exato, um Cabernet Franc chileno. E o Mato trouxe um vinho que chama El Marciano. E aí tem uns ETzinhos. Né? Fui mais literal, não sei o que. Exato. Um ETzinho escravizando o outro, Que colocando bonitinho. pra arar a terra. Gente, arar a terra isso aqui? Eu achei que era uma coisa mais sexual. Não, é como se um tivesse arando a terra. Isso é uma inchada. Eu pensei besteira. Pensar no biodinâmico, natural, aquela coisa do cavalinho, arar a terra com as fileiras. Não, uma ele colocou carinha os de marcianos. sofrimento. Não, Marcel... Mas tem um porquê, tipo, isso é muito legal. Ele é um vinho que é um Garnacha da Espanha, da região que é Serra de Gredos. Serra de Gredos é uma região que está muito em alta hoje em dia. Que legal. É perto de Madrid, mas é uma região muito alta. Exato. Então a Garnacha tem se dado muito bem lá, que é um clima mais frio, continental. E eles utilizam essa parte, por ser muito alta, mais de 1.200 metros de altitude, é um ponto para os malucos de ufologia para tentar ver ET. Olha só. Então os caras vão lá, se unem para tentar Mas ver você acredita em ET, Marcel? Você acredita em vida extraterrestre? Eu não acredito nem em mim, cara. Então, pô, quanto mais em ET, pelo amor de Eu Deus. não acredito. Eu também não. Puta que pariu. olha só que- Gente, nossa, hoje que- o tema ó, é ET total. Tem que tirar pelo uma amor de foto Deus. depois. Joana, Quem mais? não acredito. Puta que pariu, que da hora. E o que é muito legal, depois eu lembrei. Gente, tipo, o Spencer é cheio de fotagem de ET, tá? Não foi combinado. Olha só, Não foi combinado. e no Chile também Então, tem uma região vinícola que é conhecida como ponto de ufologia. Como chama?
É a região do Lago Colbún, que fica no Maule, que produz o melhor Sauvignon Blanc chileno. Uma vinho que chama Ribeira do Lago. Olha. E eu descobri e falei, cara, tipo, o cara falou, eu comprei a casa aqui, montei a vinícola, mas porque tem esse lago. E o cara é velejador, né? Tipo, Rafael Tirado, enfim. Se você vê um ET, você se convida para ir embora ou você corre? Não, eu falo, me leva. Depende, tem vinho lá, tem cachaça? Não. Aí chega lá, Na a gente conjuntura. abstêmio, não bebe. Ó, gente, esse aqui tem o Cabernet Franc 2019. Colhidas à mão por ETs, não, mentira, só colhidas à mão. Vale do Maipo. Leveduras nativas e 9 meses em ânfora. Eu só tô pensando, sem clarificar, sem filtrar. Em ânfora? Ânfora. Ah, que legal. Qual que a gente prova primeiro? 2 taças, 2 vinhos, vamos Eu ia lá. falar isso, eu tô sem taça, vou buscar. Com licença, vai fazer barulho? Eu vou servir Vai então aqui servir, todo mundo. Então eu vou servir primeiro o Cabernet Franc chileno. Vamos lá. Linda. Super. E mesma coisa, acho que é o caso dos dois, são vinhos não filtrados, então eles vão ter alguma turbidez. E muita gente às vezes presta atenção nessa coisa, mas esse vinho tá túrbido. Cara, visual hoje em dia do vinho não significa nada, né? A gente tem vinho laranja, a gente tem espumante túrbido. Cara, o visual não vai falar nada da qualidade do vinho, né? O nariz e a boca que vão te falar sobre a qualidade. Eu provaria, acho que o Garnacha primeiro, Então, hein? eu tô servindo assim, aí você faz a ordem aqui. Até porque a gente vai ir e voltar incessantemente. Nossa, a gente tá com 2 maluquices aqui. Por lo tanto... Então esse foi o desafio, gente. A escolha pelo rótulo. A gente não respeitou faixas de preço aqui, tá? A gente não tinha falado nada em relação a custo. Quanto custa esse vinho, Marcelo? Você sabe? O Garnacha custa... Boa pergunta. Acho que custa mais ou menos 140... Acho que os dois... O espumante custa 140. Acho que esse daqui também tá na faixa de 140 reais. Legal. De uma importadora que chama Wines for You, que é muito legal. Tipo, esse vinho tá lá no catálogo. Legal. E para mim, de verdade, hoje é uma das importadoras que tem um catálogo mais interessante. Não é patrocinador, nada a ver, mas que de verdade é um dos lugares que eu compro vinho, porque, cara, tudo que está acontecendo atualizado no mundo do vinho, os caras estão trazendo. Seja de França, seja de Espanha, de África do Sul. A África do Sul está saindo vinhos excepcionais, com preço super legal. Legal. Então, assim, é aquela coisa, né, de viajar pelo mundo do vinho. Esses caras estão trazendo o que está acontecendo hoje atualizado no mundo do vinho. E, galera, a gente sempre... São 4 vinhos, acho que a gente comprou em lugares diferentes. A gente sempre coloca nos comentários, tá? Agora a gente tá fazendo bonitinho, alimentando, qual é o vinho, qual é a safra, onde achar. Esse aqui eu senti um cacauzão monstruoso. Boa. Qual que a gente tá... Vamos começar então a provar junto? Você lembra qual é esse? Esse é o Cabernet Franc. Esse é o Garnacha. Eu faria exatamente nessa ordem. Primeiro o Cabernet Franc e depois o Garnacha. Fechou. Então vamos começar pelo E uma Cabernet bebida de Franc. qualidade, né? Quando a gente fala, fica... Depois que você bebe o vinho, fica falando com aquela boca meio... meio banguela. Mas essa coisa, do tanino e de acidez. Ah lá, gafes de novo. Eu adoro dessas gafes. Marcelo já vai começar. Faz um banguela pra gente ver. Mas que puta acidez. Então, mas porque acidez e tanino. Então, aquela Nossa, coisa que que sai com a coisa sua boca, mas não necessariamente é ruim. Salivando. Nossa, mas e o cacau parece que vai ser um vinho meio austero, né? E o final super funk, super divertido, assim. Então, e acho que talvez o que reforça esse Nossa, cacau delícia. seja essa parte de ânfora, que dá uma coisa meio terrosa. Sim. E quando a gente toma vinho natural, a gente tem medo de alguma... Eu vou fazer um carinho no bichinho aqui, já tô como. Quando a gente pensa em vinho natural, a gente pensa em alguma aresta, alguma coisa aqui, ó. Rolando Mas acho que registro. esse pensamento, acho que sobretudo é acidez, né? É. Acho que, independente de ser natural ou não, dos vinhos, que a gente fala dos bons vinhos de hoje em dia... Pera aí um momento. Salve, Tião! Rapaz, olha lá. Né? Cara, a gente tá no Jacarandá, um dos caras que me atenderam há séculos. Olá, Tião. pode. vontade, Só dá um oi Tião. pra câmera. Não, velho. Bom Cara, esse é um dia. dos caras do melhor atende. Salve. E aí, tudo bom? Que maravilha. Vem no Jacarandá, procura pelo Tião, pelo amor de E, Deus. gente, Esse cara ó, ele denunciou o horário que a fenômeno gente do tá bebendo, salão. tá? Ele deu bom dia. Então, é isso aí, galera. sem corte, sem edição, a vida no e A crua. vida é como ela é. Jadira Nelson Rodrigues. E é muito legal, tipo, querendo ou não, você vê, ó, Meio o terroso Cabernet agora, Franc né? tem essa coisa, mas ele é redondo, né? Tem a coisa da acidez, que é falando dos vinhos modernos hoje em dia. A acidez talvez seja o fator preponderante acima de tanino, né? De concentração, que já foi moda, de madeira, né? Que já foi moda Sim. muito tempo atrás. Vinhaço. Aqui é o frescor, né? Essa coisa de acidez e que deixa o produto vivo. É o que Spencer, faz a gente terminar a garrafa. Gostou? Demais. Da hora. Muito. Não, e essa coisa terrosa agora tá abrindo mais. Eu acho que é aquele vinho que precisa de uma oxidação em taça, sabe? Precisa dar uma respiradinha. Vamos voltar nele depois.
E aí a gente vê como que tá. E o Marciano... Vamos trocar já? Calma. Como diria o pessoal do futebol, no pique, né? Vamos lá. E Garnacha é Garnacha. Tipo, é um bichão duro, né? Austero. Eu falo, quando... O tanino muito mais presente. mas quando você bebe o vinho, você imagina o lugar, né? É uma região de clima austero, um clima duro. Tipo, no inverno vai nevar. No verão vai ter um calor tórrido. Nossa, fez um final super herbal, né? Olha. Né? Ervinha, a mesma coisa, terra, tabaco, né? Quem fuma, acho que tem essa coisa do tabaco, de charuto. Tanino tem esse gripe, né? Essa aderência de dar essa secada na boca. E Garnacha é isso. Leite roxo, certeza. Né? Mas, assim, ficou um paralelo curioso, né? Porque são dois vinhos, né? Que seguem um estilo parecido, mas aqui com um nariz totalmente diferente, que vem esse docinho, esse cacau, essa coisa da ânfora. E esse outro que vem uma fruta muito mais entregue, né? Logo de cara ele já entrega uma... E o final mais herbal, o finalzinho mais complexo. Nossa, muito legal. E aí, Spencer, qual que você gostou mais? Dos dois. Dos dois. Vou terminar. Vai pelo rótulo. Acho que depende da ocasião. Boa. Né? Isso foi certeiro para mim. E porque o primeiro eu beberia... Eu acho o primeiro muito mais versátil, o chileno muito mais versátil, por ser mais redondinho. Eu beberia em ocasiões muito mais amplas. O chileno é o de outro planeta, tá? Só pra... O segundo é o Marciano, essa Garnacha, essa aresta de tanino, tudo isso eu penso na mesa. Tipo, preciso ter alguma comida, né, para desenvolver esse vinho, porque sozinho assim, ele tem essa coisa do tanino muscular de fato. É um grande vinho, mas ele precisa dessa companhia. Então, de ocasiões, acho que tem essa... Falando nesse ponto, tem uma pergunta que eu queria te fazer, Spencer, que eu lembro que foi com você até que eu conversei a primeira vez sobre isso. A questão do teor alcoólico de cada drink. Faz sentido para o paladar? Você acha que para uma experiência bacana num balcão, que a pessoa vai tomar 3 drinks, começa por um mais baixo para chegar naquele Negroni ou chegar num Dry Martini? Ou você acha que a pessoa já pode começar tomando um drink porrada? Tem alguma regra? É muito individual isso, mas assim, para bom aproveitamento do coquetel, o que você... Eu acho que tem que começar pelos mais complexos e menos alcoólicos. Porque o álcool, ele vai, obviamente, anestesiar papilas gustativas. E vai, um exemplo do que seria um complexo com baixo álcool. Vai. Um Old Hickory, um bambu, uma mistura de vermutes com bitter. Que legal. Acho que essa é uma boa dica, assim, até quem pensa. Porque às vezes quando vai subindo. Na verdade, a gente na coquetelaria rouba esse conceito de ordem de bebidas, do que você vai beber, de cerveja e de vinho. Porque isso em coquetelaria é muito mais novo do que existe em... Mas também é importante, né? E a gente não pensa. E por que isso? Às vezes quando eu vou em bares que eu sei que tem uma coquetelaria boa, ou drinks bons, eu vou exatamente com essa sua abordagem. E aí você me fala se é gafe ou não, tá? Porque eu falo, às vezes eu chego no balcão e falo, tipo, eu queria provar 3 drinks aqui. Tipo, mais leve. Fala a ordem, o que você me serviria? Principalmente sabendo isso. Se são lugares que tem assinatura de alguém conhecido que trabalha bem, eu falo, putz, olha, tô com disposição hoje, eu quero beber 4 drinks. Olha, eu penso em beber 3. Tipo, como se tivesse dia que a gente não tivesse disposição para beber 3 drinks. Mas pensando em garrafa de vinho, o que eu pensaria que facilitaria muito a vida do sommelier? E chega no restaurante e fala, olha, hoje eu quero provar 3 taças. O cara já sabe, fala, legal, vou começar de um mais ácido, mais fresco. Se o cara pedir entrada, uma coisa assim, uma fritura, alguma coisa assim, depois ele vai para uma coisa tinta e de repente pode topar um vinho de sobremesa. É gafe ou não fazer essa? Eu não sei se é gafe, mas eu acho que você bebendo vinho é outra cultura do que você beber coquetel, sabe? Claro, a gente, como eu te falei, rouba esse lance da ordem e tal, mas é outra coisa. A gente estava falando sobre isso. Você está num restaurante bebendo vinho, o cara vai te atender na mesa, ele vai ter tempo para te atender. Você chega num bar, principalmente, é porque a gente sempre tem como parâmetro o que a gente está vivendo atualmente, né? Certo. É muito mais e aí eu vou falar o meu caso. É um volume muito alto, o bar que eu trabalho... E não tem esse diálogo, não né? Claro que a gente tenta fazer isso acontecer o máximo possível, mas... é difícil, né? É bate-pronto. Pô, e aí eu vou entrar naquela pergunta... Até porque o vinho não foi o sommelier que fez. Sim, puta, tá pronto ali. As produções foram nós que fizemos.
nós gastamos muito tempo ali na panela, sabe? E desenvolvendo, né? Às vezes até na cabeça. Para aquele cliente que perguntar por que esse drink é caro, só mistura as coisas aqui. Tem um puta trabalho do caralho de fazer o coquetel antes, tá? Ele vai pra produção hoje pro drink que você vai tomar daqui a 2 dias. É outra coisa. A gente tá gravando aqui às 6 da madrugada, você vai ter que estar voltando atrás, né? Por causa que o cara trabalha que nem louco. Porra, e aí você tocou num ponto que eu conheço, que eu sei que você tem fãs, tá? É mulher novinha, é homem, é uns velhos que chegam lá. E meu nome é Spencer também, que demais, tem de tudo, eu já vi tudo. E como lidar, por exemplo, com aquele teu dia de folga, que ele não vai te ver no balcão? Como que um bar, assim, tem que lidar com essa coisa? A gente sabe, você tem uma legião de fãs, né? E que querem ser atendidos por você, que esperam que você vai fazer toda uma puta apresentação. E às vezes você tá nessa correria, ou tá lá, mas, não consegue parar. Como que é o desafio de lidar, assim, com esse público que vai lá por você? Eu acho que algumas pessoas vão no bar para me ver. O que eu faço? Eu tento divulgar bastante o nome dos bartenders, das bartenders que estão trabalhando comigo. Que legal. Tento divulgar em rede social e mostrar que é tudo padrão. É uma equipe. O que eles fizerem vai ser igual ao que eu fizer. Sabe? Não igual, óbvio, né? Que tem o fator humano, principalmente no bar. Óbvio que não vai ser igual, mas vai ter a mesma dedicação, a mesma qualidade e tal. Mas acho que chega a botar o depoimento, né? Que a gente sabe, não sei, provavelmente chega até seus ouvidos também, que a gente sabe, fica à vontade de falar um pouquinho, você já pode até beber. Mas que chega aos nossos ouvidos de Frank, dessas épocas de bares pauleiras, que fala, putz, eu fui no bar no Frank Bar ou no Mini, mas eu não consegui ser atendido pela Spencer. Mas quando eu vou lá e é outro cara que solta o drink, não é a mesma coisa, né? Provavelmente chega isso até seu ouvido. Chega sim. E como lidar com isso? Fala, puta, legal você sabe que é a sua assinatura, que é o lugar, você é a alma do lugar. Sim. E ter que colocar na balança. Falou, tem uma noite que você solta 200 coquetéis e você não atendeu, sei lá, 50% da casa, do pessoal que circulou ali. É isso. Né? Como colocar isso na balança? Acho que é isso, né? É difícil. Desafio, né? O Employees Only, no livro Speak Easy deles, eles falam que o que a gente faz são humanos que estão te servindo. Você não adianta esperar que vai ser igual um vinho, que ele está padronizado, engarrafado ali, que ele foi feito por um processo igual, sabe? Legal. A gente está fazendo na hora ali. Eu acho que é educar, não sei se é a palavra correta, mas comunicar, né? Alinhar com o cliente. Alinhar, boa. A expectativa. Tenham paciência. Tenham paciência. Mas eu já perguntei. Você vê que ele tá falando blá, 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 blá. Eu falei, amanhã eu vou no Guilhotina, você vai estar lá? Eu vou. Ele falando, sábado ele soltou 200 coquetéis no Guilhotina e provavelmente circulou muito mais gente que isso. Então, tem esse desafio. Então, tenha um pouquinho de paciência e confie no staff, né? Exato. Você falou, você gasta todo esse tempo trabalhando, que você também está formando a sua equipe, né? Eu sou muito chato para... O primeiro passo para mim é contratar. É ter uma equipe que eu sei que vai você pode confiar, o que eu preciso, que eu posso confiar. Então, não precisa ter esse problema de só querer o drink feito por mim, que acontece até hoje, bastante. Vai acontecer provavelmente eternamente, mas tenham paciência e acreditem no staff que esse cara trabalha. O vinho já mudou bastante, viu? Eu tô provando Cabernet Franc agora. São vinhos sobrenaturais também, super, né? exato. Não podia esperar coisa diferente. Mas vamos fazer uma perguntinha saideira e deixar o Spencer fazer uma despedida aqui? Opa, lógico. Manda ver. Não, mas acho que até é bacana que você falou, emendando essa coisa do staff e pensando, acho que você está numa posição privilegiada dentro desse universo de bartenders e de mixologia. Quem você vê fora... Acho que eu falei, a gente está dentro de São Paulo, eu vivo em São Paulo, você ainda fica no circuito Rio-São Paulo um pouco mais. Sei lá, de repente levantar alguns nomes fora do circuito de São Paulo que vale a pena a gente ficar de olho. Né? E acho que todo mundo tem um pouco disso, né? Excelente. Emanuel Lucas, está trabalhando em Vitória. Animal. Só que ele estava em São Paulo, né? Ele é baiano, ele trabalhava no Tantano do Bar, agora ele está em Vitória. Que legal. O Anderson Souza, ele está em BH. É tanta gente, é difícil falar. Não, mas é ótimo saber isso. Medo de nomes fora de perder alguém. Mas é bom saber. Tem um cenário acontecendo também pelo Brasil inteiro.
fuça nas referências, nos sites mas aí. assim, que tem... eu não vou ser hipócrita. Infelizmente, ainda Rio-São Paulo. o ciclo é Rio-São Paulo, né? Somos privilegiados, né, de poder usufruir disso. E usufruímos muito, né, Marcelo? Então, mas tá é aberto, curioso, relembrando o nome, foi em balcão de bar e é isso que a gente vai continuar fazendo. Isso é verdade. Apesar de ser do mundo do vinho, tipo, a ideia desse programa nasceu no balcão do Fel. Que bom, que bom. E falou, vamos fazer um programa, falar desse universo, né? E que a gente chega no balcão de bar e conversar, Porra, às vezes, de música. Dá tempo de mais uma pergunta? Claro. Eu sinto... Pra você... Pô, né, galera, segura. Eu sinto que, assim, quando a gente pensa em vinho, a gente pensa em comida. A gente pensa em harmonização. Sim. Se tivesse uma receita, eu já vi pessoas, né, estrelinhas aí que falam, velho, chega comida estranha, né? Chega alimentado no bar e bebe, foca em beber, belisca no máximo um amendoim. Ou você acha que o coquetel ele pode estar inserido no mundo de harmonização com comida? Eu acho que a harmonização de coquetel com comida existe, mas é algo muito difícil. Tá. A gente já falou sobre isso, principalmente porque um coquetel de um teor alcoólico maior, ele vai anestesiar suas papilas gustativas. Então, para harmonizar, tem que ser muito cuidadoso e saber o que está fazendo. Principalmente low alcohol e saber exatamente o que está fazendo e baseado em cerveja e vinho. Mas tem a ver com essa onda de highballs, não? É uma preocupação ou não necessariamente? Acho que não. Acho que diluição maior? Talvez, não sei. Que possa ser levado Mas resumo, mesa. chega no balcão e... Teve uma movimentação na indústria mundial, isso em 2019, para low alcohol, 2018, 2019. No vinho mas também. Não buscou, parece que meio que sumiu, assim, sabe? Tá. Então, assim, a dica vai ter um petisco legal, talvez, para segurar aquela fome no meio dos drinks, quem bebe muito. Né? Mas não vá contando. A dica é essa. Vou ser redundante e falar pela terceira vez. Harmonizar baseado em harmonização de vinho e cerveja. Segue a mesma trilha, assim, mais ou menos. Genial. Obrigada, e harmonizações clássicas, tipo Dry Martini com caviar, óbvio, né? Quero agora, gente. Que é aqui, clássico, né? Olha o Dry Martini aqui. Fala aí. Pra câmera que tá filmando. Pô, aqui, ó. Paixão. Azeitonudo, dirty. Faltou caviar. Faltou, vamos ver se a gente consegue. Tá tão esturjão aqui. Marcelo, a gente não fez desafio pro próximo episódio. Depois a gente solta? Eu não pensei em nada. Nossa, essa altura do campeonato. Gente, hoje deixa quieto. Sei lá, Spencer tem alguma... Spencer, algo que você pensa de vinho, que você tem curiosidade de mundo de vinho? Que a gente tem que provar. Não sei. Vinho. Tem curiosidade sobre isso, acharia legal vocês falarem sobre isso. Boa. Eu falar sobre vinho? Não sei, desafio você tem curiosidade, pra gente provar vinho, pra mim, pro sei lá, Marcelo. tipo, de alguma forma, enfim, de... Boa. E quase contraditório, que a gente falando do low alcohol. A Garnacha é uma variedade que precisa de muito sol para amadurecer. É um vinho que tem 15 graus de álcool, tá? Aí, é o marciano. E eu 13,5. Então é uma porrada de álcool, mas que a variedade precisa disso. É low alcohol. Exato. Entendeu? Para um parâmetro de coquetel, você pega um teor alcoólico de um Dry Martini. Tá. Quanto que é? 40? O gin é 47, o Tancretin é 47. Aí a diluição você chega a uns 35. Isso é um high alcohol. Exato. E o low alcohol estaria o quê? Em 15, mais ou menos? Pra menos. Galera, vamos ver. Se o próximo tiver um barzinho, o próximo lugar que a gente filmar, a gente pode brincar com coquetéis, né? Tomar coquetéis, que faz tempo que a gente não faz. Faz assim. A gente pensa no próximo tema e joga no Instagram, de repente. Então, Instagram... Tem mais perguntas? @tá_aberto_. Fechou? Hora de beber e comer. Seu Instagram, qual rede que você usa pra comunicar essas coisas do seu staff, tudo que a gente falou. Spencer, Amarelo, mentira, gente. A merenda. A merenda. Não faça essa piadinha. Se quiser, aquela coisa, se quiser ser bem atendido no Guilhotina, não faça essa piadinha. Sempre será muito bem atendido. Mabel. Nossa, você tá com a mão gelada. Eu tô com morrendo de frio, gente. Spencer Amereno. Amereno. Mas pode zoar o quanto quiser que eu não ligo. Exato. Falar no Guilhotina. Desde que você tenha idade para... De quinta a sábado, né? Por enquanto, Guilhotina. Sim. Quarta sábado. Quarta sábado. Excelente. É isso aí, venham galera. todos. Obrigada, Spencer. Imagina, obrigado. Um brinde final. Com vinho, essa tortura de fazer Spencer provar vários vinhos. Galera, saúde, pessoal. Até a próxima. Espero que tenham gostado. Até a próxima.